Nesse vídeo, que seria a segunda parte do nosso critério de estabilidade de Nyquist, a gente vai tratar como que a gente faz então para plotar, né, o esboço do diagrama de Nyquist. O que a gente viu no vídeo passado é que você precisa mapear todo o seu semiplano da direita, né, desde do menos j ômega infinito até o j ômega infinito, passando pela parcela real, né? Então, todo o semiplano da direita dentro do nosso sistema de controle a malha aberta, para determinar, então, se o sistema de controle a malha fechada vai ou não ser estável, né? Então, para a gente fazer fazer um esboço rápido, né? A gente vai tomar como exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Sistema de controle mais menos a função de transferência dele, ela vale, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápido, S mais 2, S mais 4, S mais 6, o 20 aqui no nosso numerador. Então, esse é o nossa função de transferência. O sistema vai ter, então, realimentação unitária, só para exemplificar, né? Embora que, como vocês já devem ter notado, no caso do lugar de raízes, a diferença entre você trabalhar com um sistema com realimentação unitária e um sistema sem realimentação unitária, como o bloco HDS, não é nenhuma, né? Porque o que a gente vai mapear é o G de S, H de S, que é o nosso sistema a malha aberta. Então, bastaria você multiplicar as duas funções, né, para estar, então, plotando o gráfico. Eu vou pegar, então, aqui um eixo plano complexo qualquer. Então, eu vou pegar aqui um plano complexo, né? Vou desenhar aqui o meu eixo J ômega, que deixa eu só aumentar um pouco essa figura. Eu vou desenhar aqui do outro lado o resultado do meu mapeamento. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui também essa. Perfeito, né? Então, eu vou começar marcando aqui polos e zeros. Aqui a gente não precisa, diferente do lugar de raiz, você não precisa marcar exatamente a posição, né? Mas para a gente ter uma noção onde que eles estão localizados, né? Porque isso vai influenciar depois no somatório de ângulos, né? Então vamos pegar aqui esse polo no menos 2, no menos 4 e no menos 6. Então eu tenho aqui o menos 2, menos 4, menos 6. Não precisa, né, traçar eles na posição correta. Deixa eu só completar aqui o desenho do meu plano complexo, né, para não ficar faltando. A região de mapeamento que a gente vai trabalhar, então, é todo o eixo J ômega positivo. Deixa eu só pegar. Todo o eixo semiplano da direita, né? Então você começa lá no infinito até o infinito negativo, tá?
Eu vou tentar desenhar aqui um semicírculo, vamos ver se vai sair bonitinho. Passando aqui por todo o semicírculo da direita. Então, essa região que eu estou marcando, né, ela é todo o semiplano da direita, desde o zero até o infinito. Né? Então, vamos colocar aqui alguns pontos de interesse. Eu vou colocar alguns pontos de interesse, porque esses pontos de interesse vão fazer com que a gente tenha um esboço mais fácil. O primeiro ponto de interesse que eu vou marcar é o ponto A, que seria o primeiro ponto na origem. Eu pego aqui o ponto intermediário, que eu chamo de ponto B, para eu ter uma noção, né, para onde que está indo essa minha figura. Eu vou pegar um ponto C lá no infinito, um ponto D no infinito real, né? Então ponto C é J ômega infinito, ponto D é infinito real, e um ponto E, que é para marcar ele voltando, né? Só uma única coisa que eu esqueci de desenhar, né? A direção do meu contorno, né? Então a gente sempre vai percorrer o contorno nessa direção. Né? A gente começa no ponto A, vai subindo, dá a volta até o ponto B e retorna aqui pelo ponto E. Vamos então fazer um mapeamento aqui no nosso resultante, nesse nosso diagrama de Nyquist, né, que é esse nosso plano aqui da direita. O primeiro ponto que a gente vai mapear é o ponto A. Onde é que está localizado o mapeamento do ponto A? A gente vai pegar esse ponto A e substituir na nossa função de transferência. Né? Ele vai dar um valor real, você até pode calcular esse ponto, né? Nosso ponto A', ele ficaria substituindo zero nessa função, você ficaria com 20 dividido por 2 vezes 4 vezes 6. Mas é importante saber que ele é um número finito, ele não é um número nem que tende a zero, nem que tende a infinito. Ele é um número real. E qual que é a fase dele? Né? Se a gente observar do ponto de vista da fase, a fase do menos 2 até o ponto A, ele está bem alinhado com a origem, o menos 4 também, o menos 6 também. Tá? O que isso quer dizer? A gente vai ter que fazer um somatório de ângulos, né, para encontrar a fase dele. Então você tem a contribuição dos polos é sempre negativa. Então você tem menos 0 do polo menos 2, menos 0 grau do polo menos 4, menos 0 grau do polo menos 6. Então a fase resultante é de 0 graus. Então o ponto A', tá, ele vai ser algum valor real e com fase 0 grau, ou seja, ele vai estar localizado, né, mais ou menos nesse ponto aqui, né, no nosso eixo real. Né. Eu vou mapear agora o ponto C e o ponto B eu pego mais ou menos para ter uma noção para onde está indo a fase dele. Né. A gente vai olhar aqui o ponto C. O ponto C, embora aqui graficamente ele tenha um valor finito, mas o ponto C ele está lá no infinito, né? Você vai subindo até o infinito. Então, se a gente fosse traçar uma linha do menos 2, do menos 4, do menos 6 até o ponto C, do ponto B, por exemplo, ele vai ter essa contribuição de fase, né? Esse menos 2. À medida que você vai para o ponto C, essa fase ela vai se deslocando para cima. Tá? Então, no limite, quando C tende a infinito, a contribuição desse menos 2 ela vai ser, então, de 90 graus. A mesma coisa vale para os outros dois polos. Né? Eles vão estar todos alinhados aqui nessa direção. Né? Esse vai apontar para cima, esse vai apontar para cima, todos estão indo na direção do ponto C. Então, cada um desses polos do meu sistema, quando você for mapear o ponto C dentro da função, cada um vai ter uma contribuição de 90 graus. Né? Como eles são polos, né, a contribuição é de menos 90. Então, é menos 90 graus do menos 2, menos 90 graus do menos 4, menos 90 graus do menos 6. Então, você tem menos 90, menos 90, menos 90, você tem ali 270 graus para esse ponto A. 270 graus seria no nosso J ômega positivo. Né? Você gira, imaginando que ele é negativo, você vai girar nesse sentido, você vai chegar no teu eixo J ômega positivo. Né? Menos 270 é igual a 90 graus positivo. Em relação ao módulo agora, né? Você vai pegar o 20 e vai dividir por S mais 2, S mais 4, S mais 6. Só que no lugar do S, você vai colocar J ômega infinito. Então, o teu valor do C ele é um número que tende a zero, ele é aproximadamente zero,
tá? E fase 270 graus. Então ele estaria num ponto mais ou menos aqui, né? É claro que esse valor não é zero, mas só para a gente ter uma noção do esboço. Então esse ponto C, ele é aproximadamente zero, né? E a fase é 270 graus. O ponto B, ele vai me dizer mais ou menos como que eu vou girar, como que eu vou sair do ponto A para o ponto C. Será que eu venho nessa direção? Será que eu venho nessa direção? Quem vai me dizer isso é o ponto B, né? Por isso eu gosto de deixar o ponto B depois, na hora que você vai fazer o teu mapeamento. Então vamos pegar e traçar um vetor, imaginar primeiro do menos 2 e o raciocínio vale para todos os outros, né? Esse meu vetor, que vem do menos 2 até aqui, o ponto intermediário, ele vai sempre girar nesse sentido, né? Então a fase dele vai estar sempre crescendo. Só que como ele é um polo, né, em vez de ela crescer positivamente, ou seja, girar nessa direção, que é o ângulo positivo, ela gira para baixo. E todos os polos eles têm esse tipo de contribuição, né? Todos estão girando para baixo à medida que você vai se deslocando do ponto A em direção ao ponto C, passando pelo ponto B. Então o ponto B, do A para o C, ele vai girar descendo, né? Então ele vai fazer um caminho parecido com isso. Ele vai vir do 0 grau, ele vai girar, né? Ele vai passar aqui em alguma ponta e vai entrar aqui no menos C. Se a gente fosse marcar o ponto B, ele estaria mais ou menos nessa direção, né? O nosso ponto B'. Então você já sabe que o teu diagrama de Nyquist está vindo então nessa direção, que foi o que você marcou ali do teu polo. Vindo agora do ponto C para o ponto D, né? Então a gente vai estar agora girando, tendo um vetor nesse sentido, né? Então o teu menos 2 ele está vindo aqui nessa direção agora, tá? O módulo dele continua tendendo a zero, né? Só que a fase dele tá voltando, né? Então ela foi do zero para o menos 270, agora ela vai voltar do menos 270 para o zero. O ponto D', então ele é fase 0 grau, né? Se a gente fosse pegar o ponto D e mapear, agora a gente vai mapear esse ponto D aqui, né? Ele é aproximadamente zero, o módulo dele, né? Com fase de 0 grau. Então esse nosso ponto D, ele estaria em alguma região mais ou menos aqui, né? Deixa eu só trocar a cor para manter. Então ele estaria numa região mais ou menos aqui. Esse é o nosso D' e ele também vale aproximadamente zero, né? Então do C para o D vem aquela questão da fase que eu estava comentando, né? Quando a gente chegar no ponto C, qual que é o caminho que ele vai fazer agora? Ele vai diminuir a fase dele, né? Ele vai começar a baixar a fase dele, só que baixar negativamente. Então ele foi do A para o C, ele foi do 0 até o menos 270, tá? Do menos 270, agora ele vai voltar para o 0, né? Girando sempre no sentido contrário ao teu mapeamento. Então o que ele vai fazer do ponto C para o ponto D? Ele vai girar nessa direção, né? E entra aqui no ponto D. O ponto E, ele é o ponto C conjugado, né? Então ele tem que manter a questão da simetria, né? Então a gente vai fazer ele conjugado mais ou menos aqui, né? Então o ponto E, ele é aproximadamente zero. Então do ponto E, agora a gente vai ter que tentar traçar essa figura, só que virada, né? Agora tem que ter um pouco de raciocínio mecânico mais avançado. Então ele vai vir nessa direção, vai cortar aqui a origem no mesmo ponto, já para manter a simetria, e vai voltar aqui para o nosso ponto A. Então do D para o E ele vai fazer esse trajeto, né? Ele vai repetir o que a gente fez do C para o D, só que agora do D para o E voltando, né? Então mantendo a direção de giro, ele vem nessa direção, aqui, né? Depois que ele faz a volta, ele retorna para cá, retorna para cá, retorna para cá e retorna para cá. Então esse seria mais ou menos o nosso esboço do diagrama
de Nyquist, né? Veja que ele partiu do ponto A para o ponto B, ponto C girou nessa direção, tá? Então a gente tem mais ou menos aqui a figura do nosso esboço. Para concluir agora a respeito da estabilidade, tá? A gente precisa encontrar esse ponto em que ele corta o eixo real negativo, que eu vou chamar aqui de Q', que a gente vai mapear, né, o nosso... A gente vai obter, precisa saber qual é esse valor do Q', né? Então, para ele ser estável, vamos supor que o nosso menos 1 estivesse aqui, ou seja, o nosso contorno não envolveu o menos 1. Se a gente olhar a disposição de polos do nosso sistema malha aberta, fazendo aquela continha rápida em que Z é igual a P menos N, como o nosso P é zero, né, para ele ser estável, né, lembra que para ele ser estável esse meu valor de Z tem que ser zero. Tá? Então, para ele ser estável, o número de voltas em torno do menos 1 também tem que ser zero. Então, ele não pode envolver o menos 1 para o meu sistema ser estável. Então, numa situação desse tipo, né, em que o ponto Q' está à direita do menos 1, ele não dá nenhuma volta, né, então o nosso sistema é estável. Então, para ele ser estável, o Q' tem que estar à direita do menos 1. Se por acaso, tá, esse nosso ponto menos 1 ele tiver aqui dentro, ó, aqui dentro for o menos 1, tá? Então, fazendo essa conta, tá? O nosso P é zero, né? Porque os polos da malha aberta dentro do contorno continua zerado. Só que agora o nosso número de voltas é menos 2, né? Menos 2 no sentido voltas no sentido anti-horário. Na verdade, eu tenho menos 2 porque ele girou no sentido horário, né? Então, menos 2. Então, ficaria 0 mais 2 e o nosso Z aqui daria 2. Fazendo com que o nosso sistema fosse instável à malha fechada. Então, para saber se ele é estável ou não, primeiro você precisa saber qual é o valor do Q', né? Então, vamos observar quem é o Q'. Quando foi que o nosso diagrama de Nyquist cortou o nosso eixo real negativo? Se você olhar, ele cortou em algum momento, né, em que o valor do S estava entre A e C, né? Aqui é o nosso A e aqui é o nosso C. Porque quando você fez o mapeamento do A para o C, né, o A veio nessa direção, o A está nesse ponto, na nossa linha, ele girou nessa direção, cortou o nosso eixo real negativo e chegou aqui no nosso ponto C, né? Então ele começou aqui no A, tá? Veio girando, passou pelo B, no ponto, em algum momento aqui entre A e B, né? Partindo do princípio que o B fosse pequeno, mas entre o A e o C ele corta esse meu menos 1. O que isso quer dizer então? Quer dizer que o nosso diagrama ele corta o eixo real negativo quando S é igual a J ômega, né? Então, em algum valor de ômega que ele vai cortar o nosso eixo real negativo. Então, você precisa encontrar esse valor do ômega, ou seja, é um valor de ômega que eu substituo na minha função de transferência malha aberta, né? E encontro um valor real negativo. Então, vamos escrever de novo aqui a nossa função de transferência. G de J ômega, agora trocando S por J ômega, já que o intervalo que me interessa é quando S é igual a J ômega, é J ômega mais 2, J ômega mais 4, J ômega mais 6. E aqui no nosso numerador eu tenho 20, né? Bom, se ele corta... Se ele está cortando o eixo real negativo, tá? Significa então que a parte real, vou colocar assim, a parte real do meu G de J ômega, melhor, parte real não, que é a parte imaginária do meu G de J ômega, ela vale 0. Né? Então, se você encontrar para que valores de ômega a parte imaginária é 0, você vai encontrar o valor de ômega em que aquilo ocorre, né, em que você corta o eixo real negativo.
Então a gente precisa achar qual é o valor do ômega que vai zerar a nossa parte imaginária. Então esse é o nosso g de j ômega. Só você vai ter que trabalhar um pouco nessa álgebra aqui, expandir esses j ômega mais 2, j ômega mais 4, né? Então você consegue separar real e imaginário. Você não precisa fazer aquela... Geralmente em variáveis complexas vocês precisavam multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né, para separar real e imaginário mais facilmente. Mas como a gente não tem zero, a gente não tem nenhuma função de zero, né, você não tem, por exemplo, aqui j ômega mais 2, para que você precise separar real e imaginário multiplicando pelo conjugado do denominador não é necessário, né? É só você pegar e encontrar que o valor de ômega para que a parte negativa, para que a parte imaginária seja nula, ou seja, a gente vai ter que igualar esse menos ômega ao cubo mais 44 ômega vai ter que igualar a zero. Então, para a parte imaginária ser zero, menos ômega ao cubo mais 44 ômega tem que ser igual a zero. Então, quais que são os valores de ômega que satisfazem essa expressão? É ômega igual a zero, né, que a gente vai isolar o ômega na expressão, e mais ou menos raiz quadrada de 44. Então, são para esses valores que a gente consegue obter valores imaginários nulos para o nosso g de j ômega, né? Só vou colocar aqui quem que é raiz quadrada de 44. 6,63 mais ou menos, né, radianos por segundo. Tá? Vamos voltar no nosso esboço para ver se isso é verdade, se esse valor que a gente calculou faz sentido. Tá? Então vamos lá. A gente achou ômega igual a zero. Então, quando ômega igual a zero, né, seria nesse ponto A, de fato a nossa parte real, nossa parte imaginária é nula, né? Quando ômega é igual a zero. Por exemplo, aqui no A, né, o ômega é zero, a gente está nesse ponto. No ponto D, a gente também tem um cruzamento aqui no eixo real, né? Aqui a gente tem outro cruzamento, só que aqui também com a parte imaginária do teu ômega, ela está tendendo a zero, né? Então também quando o ômega é igual a zero, você corta esse ponto. Mas isso, olhando aqui de forma direta, é o ponto A, o ponto D. Então, quando o ômega é igual a zero, você está no ponto A, ou você está aqui no ponto D. Já quando o ômega é igual a raiz de 44, você está aqui nesse nosso outro ponto de cruzamento, né? Quando ele vale raiz de 44 positivo, seria algum ponto aqui entre A e C, mais ou menos nessa região. Quando você volta, que seria o menos raiz de 44, você está voltando, né? Então ele deu a volta aqui do C para o D, veio para o E, agora ele vai voltar, então ele volta passando pelo menos 1, né? Então quando você está no menos raiz de 44, você está mapeando esse ponto na tua função e voltou então ali para o A. Tá, então o valor de ômega que interessa para a gente é o ômega raiz de 44, ou 6,63. Então para a gente obter o Q', já que a gente já sabe em que frequência que aquilo acontece, é só você pegar, né, o teu g de j ômega, e no lugar do ômega você colocar a raiz de 44. Aí você vai obter aquele valor do Q', né? Substituindo raiz de 44 nessa expressão, como eu forcei a parte imaginária da zero, nem vou calcular, né? Então a gente ficaria com 20 dividido por menos 12 vezes 44, que eu estou com ômega quadrado, né, mais 48. Então o meu ponto Q', deixa eu fazer aqui a conta rapidinho, 20, 12 vezes 44 menos 48, ele dá menos 0,0442, né? Então esse é o nosso ponto, nosso cruzamento com Q', tá? O nosso cruzamento com o eixo real negativo, que é o nosso valor do Q'. Vamos voltar aqui para a figura, né? Se esse... Deixa eu tirar esse menos 1 aqui, que ele não vai mais interferir. Deixa eu voltar a figura como ela estava, para ficar mais fácil depois de analisar. Ficou meio remendado ali, né? Então esse nosso ponto Q', ele vale menos 0,042.
Ou seja, o nosso menos 1 está aqui à direita, né? Então a gente já fez essa conclusão. Esse sistema malha fechada, tá? Ele vai ser estável, porque se a gente fizer a continha Z é igual a P menos N, quantos, né, então vamos calcular o valor do Z. Quantos polos a malha aberta tem no semiplano da direita? Ou seja, quantos polos a malha aberta eu tenho aqui dentro desse contorno, né, aqui nesse meu contorno. Quantos a malha aberta eu tenho? Eu não tenho nenhum, né? Todos estão aqui na esquerda, tá? Então é zero. Quantas voltas eu dei em torno do menos 1 no sentido anti-horário? Ou no sentido horário, não importa, eu não dei nenhuma volta. Então esse meu Z, ele vale zero. Então meu sistema é sistema estável. Pelo critério de estabilidade de Nyquist, né? A gente não deu nenhuma volta em torno do menos 1, porque eu não tenho nenhum polo no semiplano da direita, polo do sistema malha aberta. Né? Por essa razão, meu sistema, então, ele vai ser estável. Então a gente fez o esboço, né? E a gente já usou, né, o critério de estabilidade para determinar se o sistema ele vai ser estável ou não, né? Então o efeito ali é o mesmo da nossa tabela de Root, né? Nossa tabela de Root a gente procurava mudanças de sinal na primeira coluna. Aqui a gente procura quantas voltas ele dá em torno do menos 1 para poder relacionar isso, né? Tranquilo? Tem uma outra situação do nosso diagrama de Nyquist, que é quando o nosso sistema malha aberta ele tem polos, tá? Então vamos colocar assim, né? Diagrama é o diagrama de Nyquist quando o nosso sistema malha aberta, quando o G de S, H de S possui polos sob o eixo J-ômega, né? Pode ser na origem, pode ser fora da origem, né? Em situações assim, a gente tem que fazer um pequeno desvio no nosso contorno, tá? Porque se você passar com o teu contorno, a gente começa lá do J ômega negativo, ó, menos infinito até infinito, você vai passar em cima do polo. Se você passa em cima do polo, né, ou em cima do zero, polo e zero, isso aqui também vale, vamos expandir isso, né, polos e zeros, né, o zero também, ele vai jogar a tua função para infinito, né, se você cortar ali o teu eixo J ômega. Então você tem que fazer um desvio no teu diagrama de Nyquist. Vamos considerar o exemplo anterior, tá, em que agora você tem então o sistema de controle a malha fechada, mais ou menos, S quadrado mais 1, que multiplica S mais 2, dividido 20 aqui no nosso numerador. Então voltou para cá. A entrada, saída aqui é o meu C de S. Eu vou traçar aqui de novo, né, duas retas para fazer o nosso plano complexo. Esse aqui vai ser o nosso mapeamento resultante. Aonde que eu tenho os meus polos a malha aberta? Eu tenho aqui no menos 2, tá? E tem aqui no mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos J1, né? Já que esse polo complexo ele vai valer mais ou menos J1, né? Raiz quadrada de menos 1 é mais ou menos J. Então eu vou colocar aqui sigma
Aqui eu vou colocar J ômega, aqui também J ômega, e aqui eu vou colocar o sigma. Então, o mapeamento que a gente vai considerar, eu vou fazer então algumas linhas. O que a gente tem que cuidar é que agora você vai ter que fazer um desvio nesse teu mapeamento, tá? Eu vou colocar aqui uma linha e eu já mostro como que funciona esse nosso desvio. E agora você começa lá do... Deixa eu pegar a ferramenta certa aqui para desenhar. Lá do menos do J ômega positivo infinito, passando aqui pelo infinito e retornando ali no nosso J ômega negativo infinito, né? Então, você vai percorrer no ponto A, continuaria aqui nosso ponto A, né? E você vai subir agora nesse sentido para fazer o contorno, né? Você vai subindo. Quando você chega no polo, você precisa fazer um desvio infinitesimal, né, contornando esse polo. Você pode fazer um desvio infinitesimal nessa direção, tá? Então esse aqui é um valor bem próximo do polo, só que não é necessariamente em cima dele, né? Seria, se esse meu valor aqui é J1, seria um círculo em torno do 1.001, né? Basicamente tendendo ao teu valor. Você pode fazer nessa direção, na direção que eu acabei de desenhar, ou você pode fazer nessa outra direção, né? Passando por fora do contorno. Eu pessoalmente prefiro que o meu contorno não envolva polos a malha aberta, porque para ele ser estável, aí ele vai ter que dar volta em torno do menos 1, né? Para zerar aquela nossa conta z igual a p menos n. Então, se você tem polo dentro do contorno, se eu tenho dois polos dentro do contorno, então ele vai ter que passar duas vezes no menos 1. Ele vai ter que passar duas vezes no menos 1 para que essa conta dê zero, né? Particularmente, eu prefiro que não passe no menos 1, fica mais fácil a interpretação. Não que seja difícil, mas fica a critério de vocês para onde que ele vai fazer o desvio. Eu prefiro fazer o desvio por fora, né? Por fora aqui, sem envolver o meu polo complexo. E aí você precisa pegar agora alguns pontos auxiliares. Por exemplo, aqui é um ponto B, eu vou pegar aqui um ponto C e um ponto D aqui lá no infinito, né? Ponto C, ponto B, e esse aqui seria meu ponto A. Aí você volta de novo aqui pelo ponto E, pode pegar aqui um ponto F e retorna ali para o G, né? Porque passou do E no semiplano, na parte negativa, ele vai ser o teu valor espelhado, né? Bom, começando agora a mapear os pontos. Nosso ponto A, ele vale 0, né? Quando vale 0, a gente substitui 0 nessa expressão, né? Vai encontrar um valor finito, não é um valor nem que tende a 0, nem que tende a infinito. No caso aqui vai ser 10, né? Já que a gente vai substituir 10 dividido por 2 vezes 1. Então o valor do A é um valor ali que está no nosso eixo real. Aonde que está esse meu A? Que fase que ele está, né? Está no eixo real, mas que fase que ele está? Se a gente pegar a contribuição angular desse polo até o ponto A, ela é 0 grau, né? Ele está bem alinhado. Do polo aqui no positivo, a fase até o ponto A é de menos 90 graus. E no ponto F, né, do menos 1 até o ponto A, ela é mais 90 graus. Então a contribuição do polo com o seu conjugado, ela se anula. Então esse meu ponto A, ele vale um valor finito, né? Ele vale mais ou menos aqui. Ele vai estar ele tem a fase de 0 grau. Você vai ter 0 grau do primeiro polo, mais 90 graus de um dos polos complexos, menos 90 graus, eles se cancelam, né? Então o teu A', ele estaria aqui sobre o eixo real negativo. No ponto B agora, tá? Se a gente olhar agora o ponto B, em módulo, né, como você está chegando perto do polo, lembra que esse desvio é infinitesimal, o ponto B, ele tende, se você jogar o ponto B dentro do teu GDS,
ele vai tender a infinito, né? Então, quando a gente estiver no ponto B, ele vai tender a infinito, tá? Bom, mas qual que é a fase que ele tem, né, do ponto B? Se a gente olhar a contribuição angular de cada um desses carinhas, né? A contribuição angular do polo do J ômega positivo até esse ponto B, ela é menos 90 graus, tá? Então, a contribuição desse polo aqui para o ponto B é de menos 90, desse polo até o ponto B é de mais 90 graus, e o polo menos 2, ele vai ter então uma fase, né? Ele vai começar a ter uma fase aqui. Como a fase que ele tem seria positiva, vamos tentar fazer um rascunho, né? Ele vai ter essa fase, né? Então ele começa a crescer positivamente a fase desse polo no menos 2. Como ele é um polo, né, a contribuição angular dele na verdade é negativa. Então ele vai começar a descer e o módulo vai começar a tender a infinito. Então talvez o ponto B podia estar numa região mais ou menos aqui, ó. Tá, eu vou fazer com um módulo maior do que o ponto A para dizer que ele está tendendo a infinito, né? Então ele começaria mais ou menos aqui, ó. Na verdade, o A poderia estar mais para cá, né, para exemplificar melhor. O ponto C agora, né? Como que a gente vai mapear o ponto C? Vou fazer aqui uma seta para dizer a direção que ele está indo. No ponto C, aquele nosso raciocínio ali da fase a fase aqui do polo do menos 2, ela não sofre alteração, essa fase continua mais 90 graus, só que agora, né, a fase desse meu polo complexo até o ponto C, ela é 90 graus, né, já que o ponto C ele é um desvio infinitesimal. Só que do ponto de vista do ponto C, ele tem agora uma fase, né, do polo aqui do J1 até o ponto C, ele tem uma fase, não é mais uma fase nula, né, ele tem essa fase, desculpa, não é mais uma fase de 90 graus, ele tem embora em módulo ele não interfira muito, mas em fase ele está bem alinhado, né? Então é uma fase aqui de 0 graus. Então se a gente fosse somar as fases, né? Esse carinha aqui do ponto X, ele tem uma fase, né? Uma fase ali com um valor, por exemplo, 20 graus, mais ou menos. Esse outro polo tem uma fase aqui de 90 graus, e esse outro polo, no nosso positivo, ele continua com fase zerada, né? Então, deixa eu só apagar esse desenho que eu fiz. Então a fase ela é um pouco maior que menos 90, só que ela continua tendendo ao infinito, né? Ela vai ser um pouquinho maior do que menos 90. Você tem 0 grau, a contribuição angular 0 grau desse polo, uns 20 graus aqui desse polo, mais ou menos, e 90 graus desse outro polo, que daria menos 100, menos 120 graus, né? Vai ter algo mais ou menos ultrapassando um pouco aqui o 90 graus. Em questão de módulo, como ele ainda continua tendendo como ele continua o ponto C muito próximo do polo, então o meu C' ele também vai tender a infinito. Então do ponto... É que eu desenhei muito pequeno aqui na minha folha, então vou ter que fazer uma gambiarra. Isso aqui poderia ser mais ou menos um círculo, né? Ficou meio fora de mão aqui meu desenho. Vamos ver se eu consigo acertar ele. Deixa eu deletar essa linha, deixa eu deletar isso aqui também. Então o ponto C ele estaria... O melhor seria desenhar ele aqui embaixo, né? Passando aqui do 90 graus. Né? Então ele estaria aqui. Do ponto C, então a gente continua vindo nessa direção, né? No ponto D, agora você está com o J ômega infinito. A fase dos três caras é 90 graus, né? Então esse aqui é 90, esse aqui é 90, esse aqui é 90. Lembra que o ponto dele está lá no infinito, né? Então se você vai deslocando e vai tendendo ao infinito, esse ângulo vai tender a 90 graus, tá? Em questão de módulo, deixa eu colocar aqui o C' tendendo ao infinito. Questão de módulo, né?
o módulo é próximo a zero, porque você vai ter aqui infinito, 20 dividido por infinito vai dar próximo a zero. Para desenhar a escala, né, vamos colocar aqui o ponto D, ele tende a zero, então 90, 90, 90 menos 270 graus, porque são três polos, né? Então ele vem agora, esse valor C ele vai vir lá do infinito, ele deveria até passar alguma coisa mais por aqui, né? E vai entrar aqui no nosso ponto D'. Então a gente já conseguiu fazer outro contorno aqui do nosso esboço. Do C para o D, tá? Ele vai fazer aquele mesmo giro que a gente fez antes, né? Primeiro vamos colocar o ponto E, né? No ponto E, como ele está simétrico aqui no eixo real, a fase desse polo e a fase desse outro polo, né, elas vão cancelar uma com a outra. Então essa fase com essa fase acaba cancelando uma com a outra e a contribuição dos dois acaba sendo nula, né? E o outro polo aqui no menos 2 tem fase 0 grau, então a contribuição de fase é zero. Como o E está tendendo a infinito, o módulo aqui também continua tendendo a zero. Então esse aqui é o nosso ponto E' igual a zero. Ele vai fazer esse movimento daqui para cá. E agora, então, ele volta, né, no ponto, que seria o nosso ponto F, né, ele estaria aqui mais ou menos, nosso ponto F', então ele vai vir até aqui, e a partir daqui ele vai retornar simetricamente, ele tem que passar ali, né, eu fiz errado. Então ele vai fazer esse giro, aqui ele tem que cortar no mesmo ponto, vai passar, né? Aí esse giro ele vai dar lá no infinito, ele vai estar girando. Tá? Então esse giro que eu dei ali em cima, na verdade, é um giro lá do infinito, ele volta para o ponto A. Então aqui vem nessa direção, nessa direção, nessa direção. Né? Aqui está tendendo a infinito, né? Esses módulos. Na verdade, se a gente fosse traçar o gráfico certinho, ele teria que vir mais abrupto, né? Porque ele vem contornando do infinito, aí depois ele começa a bruscamente ir para zero quando você se afasta do teu polo. Então, mais ou menos seria esse nosso esboço, né, do diagrama de Nyquist. Para saber da estabilidade, eu preciso definir qual é o valor desse ponto Q'. Então, novamente, a gente precisa achar, né, qual que é o valor desse Q'. Então perceba que ele cortou o eixo J ômega negativo, o eixo real negativo, né, também para algum valor de E, quando S igual a J ômega. Né? Então esse corte aqui acontece quando você estava saindo do B entre o C e o D. Né? Então entre esses dois valores que ele corta o eixo real negativo, então ele vai continuar cortando, né, para um valor. Tá? Mas esse caso, se a gente observar aqui com carinho, né, veja que do ponto B para o ponto C, ele está sempre contornando, né, esse nosso eixo real tendendo a infinito. Né? É só quando ele chega, ele vai tender tudo a infinito, é só quando ele chega perto é só quando o J ômega está tendendo a infinito que ele entra aqui no D para o módulo tender a zero. Mas todo esse deslocamento que ele está fazendo aqui, ó, ele está fazendo nesse meu desvio, né? Se a gente olhar o ponto C, por exemplo, né? Ele está fazendo próximo aqui do desvio. Você pode até enxergar isso pegando outro ponto auxiliar. Vamos pegar esse ponto auxiliar aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de C1 agora, só para separar. Esse aqui eu vou chamar de C2. Isso aqui é só para vocês enxergarem que você não precisa fazer conta. Então esse aqui é o meu C1, tá? Vamos mapear o C2. Qual que é a fase do C2? Aqui eu tenho uma fase aqui um pouco... Continua a fase de contribuição pequena, né? Aqui continua uma contribuição de 90 graus. Só que agora do C1 para o C2, a contribuição desse polo, ela passou a ser de quanto? Ela passou a ser de 90 graus. Então esse meu ponto C2, né, se eu tenho 90 desse cara e 90 desse cara, eu tenho 180.
ficou mais aqui, acho que dá em torno de 20, 30 graus desse outro polo do menos 2, ele vai ultrapassar um pouco o 180, né? Então, se a gente fosse fazer um mapeamento, esse ponto C2 ele estaria mais ou menos aqui, ó. Ele ultrapassa um pouquinho o 180, só que como ele está perto do módulo, né, ele tende a infinito também. Ele tá perto do polo, ele está tendendo a infinito, tá? Então, esse ponto Q', quando que ele cruza o menos 1? Ele cruza o menos 1 tendendo, o menos 1 tendendo, o menos 1 não, desculpe, o eixo real negativo. Quando que o Q' cruza, quando que eu tenho o Q', quando que há esse cruzamento com o eixo real negativo? Quando o módulo é mais ou menos infinito, né? Ele também está tendendo a infinito. Tá? Então, como ele cortou aqui no menos infinito, é garantido que o teu menos 1 está aqui. Ó. Isso aqui é garantido, não precisa nem fazer conta. Se esse ponto Q' ele é infinito, o teu menos 1 está aqui do lado. Então, vamos fazer aquela conta lá para saber a respeito da estabilidade do sistema. Né? Z é igual a P menos N. Quantos, né, vamos colocar aqui, quantos polos eu tenho dentro do contorno? Porque eu fiz o desvio aqui por fora, né? Como eu estou fazendo o desvio por fora, né? Eu não estou envolvendo esse polo e também não estou envolvendo esse polo. Então eu não tenho nenhum polo dentro do contorno, tá? Então esse primeiro P que eu estou calculando é 0. Quantas voltas que ele dá em torno do menos 1? Ele dá menos 2, né? O ponto Q está lá no infinito negativo. Ou seja, eu tenho 2 polos no semiplano da direita. Portanto, né, o sistema malha fechada vai ser instável. Tá? Então, cuidar quando você tem ali polo sobre o eixo J-ômega, que é preciso fazer um desvio. E eu deixo para vocês refazerem esse exercício para chegar na mesma conclusão, porém dando a volta aqui por fora, né, englobando esse teu polo. Aí você mudaria um pouco a situação, né? No caso, ele não vai passar no menos 1, né? Para continuar instável, né? Mas nesse nosso caso, né, ele cortou aqui no infinito, portanto, né, a gente chega nessa conclusão instável, né? Ele dá a volta lá no infinito. Tranquilo? Então, o esboço do diagrama de Nyquist, você precisa observar onde que estão os teus polos, mais para saber qual que é a contribuição angular de cada um, né? Se essa face está crescendo, para saber se ele vai descer, se ele vai subir. Então, tem que treinar um pouco também esse diagrama de Nyquist, esse esboço, né? Vou deixar então uma lista para vocês fazerem ali alguns exercícios sobre isso. Mas utilizar o critério da estabilidade é algo simples, né? Você precisa simplesmente contar quantas voltas ele dá em torno do menos 1 e quantos polos você tem, né, dentro do teu contorno. Tranquilo? Então, obrigado pela atenção. No próximo vídeo a gente continua com essa parte aqui de critério de estabilidade de Nyquist.